Aleluia. Queridos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Está todo mundo bem essa noite com Jesus? Que bom, irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui essa noite. E eu consigo perceber e afirmar para os irmãos que hoje não é uma noite comum, né, queridos? Eu acho que quando a gente sai da nossa casa na intenção de estar num ambiente igual esse aqui, entendendo que é um ambiente de culto, é um ambiente onde nós reservamos, separamos para adorar o Senhor, nós temos que entender que esse lugar ele não é mais comum, porque nós estamos aqui diante de um Deus todo-poderoso. E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, ver a Geice cantar aqui, adorar o Senhor com essa graça que Deus ele derramou, confiou na vida dela, e a gente consegue, né, através da vida dela, lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida ao longo desses anos. E o Senhor nos leva a refletir sobre permanência, sobre tantas pessoas que passaram pela nossa vida, né? E alguns se perderam, o coração se perdeu. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, amiga, pela vida do teu esposo. E é muito bom estar com você aqui essa noite adorando ao Senhor. É muito bom estar nessa casa aqui. Eu estava falando com o Lucas antes de começar o culto, né? A gente tem uma história aqui nessa igreja com alguns irmãos. Então todas as vezes que eu vim aqui eu me sinto em casa, irmãos. E eu estou aqui mais uma vez, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, para agradecer a Deus pela vida do Abner, que me fez esse convite, e dizer para vocês, queridos, que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração essa noite, mais uma vez. Você pode dizer amém por isso? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, Romanos capítulo de número 12. Aleluia, Jesus. Muito bom ver essa geração assim, sabe? Sedenta, querendo fazer acontecer. Glória a Deus por isso, irmão. Eu apoio demais, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer através desses jovens, amém? Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte, queridos: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, olhem para cá, deixa eu falar algo com vocês aqui essa noite. Ver os meninos aqui pregando, né, através dessa peça aqui, passando essa mensagem de transformação, né, o que o Evangelho ele é capaz de causar em nós, o que Cristo é capaz de causar em nós, nos leva a refletir realmente e muitas vezes a fazer aquela pergunta: todos esses anos caminhando com Jesus, todos esses anos caminhando com Cristo, o que de fato mudou em mim? Será que eu consigo olhar para mim e perceber que eu não sou mais aquela mesma pessoa que eu era antes de encontrar com Cristo? E aí a gente faz esse tipo de pergunta, queridos, através de uma peça dessa, e quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, é interessante porque quando a gente observa os evangelhos, quando a gente observa a expansão da igreja, o avanço do reino do Senhor, a gente percebe que o Senhor ele escolheu homens comuns, Ele não escolheu homens extraordinários, homens perfeitos, mas Ele escolheu homens pecadores, falhos, alguns, como a Bíblia diz, indoutos, sem letra, talvez sem saber manusear bem a palavra, não tinha tanto conhecimento. Pedro, um pescador, era a área de formação dele, mas Deus ele viu algo que o homem não vê. Ele viu no coração daqueles homens, ele enxergou na vida daqueles homens um chamado extraordinário. E quando a gente vai entendendo a história, a gente fica assim: uau, Deus escolheu dois homens comuns que decidiram viver algo muito extraordinário. Quando a gente começa a entender, queridos, que a transformação que Jesus começou a fazer na vida daqueles homens, não só transformou a vida deles, mas as pessoas que cercavam aqueles homens, é aqui que a gente começa a entender a virada de chave, é aqui que a gente começa a entender o poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Eu gosto muito, querido, de olhar para o livro de Atos e perceber ali que, depois da insistência de 12 homens e mais algumas mulheres, debaixo de uma palavra que eles haviam recebido, né? Porque Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele havia dado algumas instruções para aqueles homens, e depois, quando ele partiu, ele deixou uma palavra no coração daqueles homens.
E a palavra que Jesus deixou no coração deles foi essa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus estava falando ali, traduzindo para a sua igreja, é: algo vai acontecer na vida de vocês para selar uma obra extraordinária que eu quero fazer na vida de vocês, mas é necessário vocês permanecerem em Jerusalém. E aí a gente observa esses homens ali orando, buscando o Senhor todos os dias, em um só pensamento, em um só propósito, debaixo de uma palavra que eles haviam recebido. E parece ser meio louco isso, né, para quem não entende o poder do Evangelho, mas para nós que somos salvos, a gente consegue entender uma revelação aqui extraordinária, o que exatamente aconteceu debaixo da obediência que aqueles homens decidiram fazer, viver. E aqui no livro de Atos a gente percebe, queridos, que depois de muitos dias orando, depois de alguns dias orando, a Bíblia diz que aquela casa onde eles estavam reunidos, o cenáculo, foi tomado de grande poder. Um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, e a Bíblia diz que aqueles homens, eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, línguas repartidas como de fogo. Só que aquele dia era um dia histórico, aquele dia era marcado pela festa dos Pentecostes, e nós sabemos, queridos, que aquele dia não era um dia comum, porque pessoas de várias regiões, de vários lugares, estavam exatamente participando daquele dia, daquela festa, daquele Pentecoste. E a Bíblia diz, queridos, que depois que Pedro ele foi tomado ali pelo poder do Espírito Santo de Deus, algumas pessoas que estavam do lado de fora, eles observando aquele alvoroço, aquela movimentação, aquele barulho, eles começaram a julgar, dizendo que aqueles homens estavam embriagados, que aqueles homens estavam malucos, que eles estavam doidos. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele começa a pregar. E aqui é louco, queridos, porque a gente olha para um homem que talvez muitos julgavam ali não ter muito domínio, conhecimento da palavra do Senhor, mas a partir do momento que um homem ele é transformado pelo poder do Senhor, o Espírito Santo capacita a vida desse homem. E é interessante porque a gente sabe que Deus ele pega e ele realmente levanta, ele capacita, ele levanta aquele que não é, para confundir aquele que pensa que é alguma coisa. E a gente observa Pedro sendo tomado de grande poder, e o Senhor começa a ministrar algumas coisas através da sua vida, algumas palavras começam a sair através da sua vida, e a Bíblia diz que todos começam a olhar de forma de admiração, e daqui a pouco, queridos, algumas pessoas decidem aceitar a Jesus, aquele homem que Pedro estava ministrando, aquele homem a quem Pedro estava falando. E naquele dia a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram aos pés do Senhor. É interessante isso, queridos, porque como tinha várias pessoas de vários lugares naquele evento, a história vai dizer, queridos, que a igreja ela avançou depois daquele dia. Algumas pessoas saíram dali carregando aquela palavra, carregando o que eles receberam, ouviram acerca de um homem chamado Messias, e esse homem transformou a vida de alguns homens, a ponto de capacitar, de encher do Espírito Santo. E aí a gente observa, queridos, a expansão, o avanço do Evangelho. E alguns historiadores vão dizer que a igreja de Roma não foi Paulo que fundou, não foi os apóstolos que fundaram, foi algum dos homens que estavam presentes exatamente naquele dia em que o poder de Deus caiu ali em Atos 2. Eu gosto muito de olhar para cá e abrir um parênteses aqui para você poder entender aonde eu quero chegar, que a gente percebe que quando aqueles 12 homens se dispuseram, se colocaram à disposição do Senhor, para viver o extraordinário de Deus, a gente percebe, queridos, que o Evangelho ele começou a se expandir através daqueles homens comuns, que ninguém dava nada, mas agora todo mundo começa a observar e falar, cara, alguma coisa aconteceu na vida desses homens, porque eles não são mais o mesmo. E aqui a gente começa a entender o poder do Evangelho, o que o Evangelho, pastor, ele causa, ele gera na vida de um homem. Ele não só transforma a pessoa, mas ele transforma as pessoas a quem aquele homem ministra, as pessoas que cercam aquela pessoa. E isso mexe comigo, pastor, porque quando a gente olha para a nossa vida e a gente começa a caminhar com Cristo, eu acho que isso é necessário na vida de todo cristão, é fazer exatamente uma autoanálise em cima daquilo que você está dizendo, que você está professando. Você analisar a sua vida e perceber e chegar diante do Senhor e dizer, cara, eu preciso entender se realmente alguma coisa aconteceu na minha vida a ponto de me transformar e transformar aquelas pessoas que me cercam. Isso me preocupa, queridos, porque a gente vive um momento
em que algumas pessoas aprenderam, queridos, a adaptar a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho, a transformação do Evangelho, à vida dessa pessoa, à vida dessas pessoas. Isso me preocupa, porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente olha para a transformação que Deus fez na vida daqueles homens, a gente percebe que não foi o Evangelho que se adequou à vida deles, mas foram eles que se adequaram ao Evangelho, foram eles que se adequaram ao poder do Evangelho, ao poder da palavra. E a gente vê a consequência de tudo isso, a gente vê a igreja se expandindo, a gente vê pessoas sendo alcançadas, a gente vê o número de salvos aumentando cada dia mais, a gente percebe pessoas sedentas pelo Evangelho. E aí, meu irmão, acho que essa mensagem me faz refletir, essa mensagem me leva a um lugar a refletir, o que o Evangelho ele tem causado em mim e através de mim, o que o Evangelho ele tem gerado em mim, a ponto de eu querer me colocar diante do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente olha para a vida desses apóstolos, e a gente vê a expansão do Evangelho, a gente vê a expansão da igreja, e agora Paulo olha para uma igreja de Roma, e a gente percebe que não é uma igreja de novos convertidos, não é uma igreja somente de novos convertidos, não é uma igreja, queridos, de somente cristãos, vamos colocar assim para todo mundo entender, antigos, velhos. A gente vê uma mistura, tanto de judeus quanto de gentios. E é interessante, queridos, que Paulo ele escreve à igreja de Roma, né? A carta de Paulo, ele começa a falar um pouco ali acerca da lei, para quebrar algumas coisas que existiam no coração dos judeus, alguns protocolos, algumas religiosidades. A gente percebe, queridos, que ele começa também a mostrar o poder do pecado na vida de um homem. E é interessante, eu gosto muito de Romanos, porque Paulo, ele, em Romanos capítulo de número 3, salvo engano, versículo de número 23, ele traz uma palavra muito poderosa para aqueles irmãos. Ele fala: olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos pecaram. Ele está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para gentios, e ele está dizendo: todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, em outras palavras, está dizendo: olha, não há justo sequer. Você pode se considerar um judeu, você pode dizer que pratica a lei, você pode dizer que pratica a circuncisão, você pode dizer que obedece, mas deixa eu dizer um negócio para você: todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. A mensagem de Paulo sobre o Evangelho o Evangelho ele é horizontal, está todo mundo aqui de baixo, está todo mundo aqui no mesmo nível. E essa palavra mexe com a igreja de Roma, mexe com alguns irmãos, mas Paulo ele vai avançando, ele vai dizendo sobre a justificação, o poder da reconciliação que Cristo veio gerar na gente. E é interessante que de Romanos capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, a gente percebe Paulo dando várias instruções para aquele povo. E eu repito, Paulo não estava pregando somente para recém-convertido, Paulo estava pregando para algumas pessoas que já tinham uma noção do Evangelho, já tinham escutado acerca do Evangelho, já tinham um norte realmente do que é a doutrina, do que é a palavra do Senhor. E aí ele chega no capítulo de número 12, e ele começa a dizer: olha, rogo-vos, irmãos, pois que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Cara, isso mexeu comigo, e para eu poder pregar isso aqui para vocês, eu precisei viajar um pouquinho, indo um pouco mais, voltando um pouco à história, para entender exatamente aonde Paulo queria chegar, trazendo essa palavra no capítulo de número 12. E aqui eu consigo perceber, queridos, Paulo pregando para um público, para algumas pessoas que precisavam de instruções para alinhar a sua vida com Deus, para entender verdadeiramente o propósito delas de estarem caminhando com Deus. Isso aqui eu consigo transportar para os nossos dias atuais, porque existem no nosso meio, nas nossas congregações, nas nossas reuniões, pessoas que estão acostumadas a frequentar os cultos, pessoas que estão acostumadas a vir para a igreja, mas talvez por uma falta de orientação, por uma falta de instrução, algumas pessoas se acostumaram a viver indo para a igreja, se acostumaram a frequentar a igreja, mas o Evangelho até hoje não alcançou o coração dessa pessoa, a ponto de fazer ela ter uma vida totalmente transformada. A gente percebe, queridos, no nosso meio, pessoas que têm 10, 15, 20 anos, 5 anos de cristão, e a gente observa que parece que a vida dela não mudou praticamente nada, está tudo do mesmo jeito, não teve transformação, não teve, como os jovens bem colocaram aqui, o metanoia.
Só que quando a gente volta para as Escrituras, irmãos, eu quero que a gente caminhe, realmente, a gente entenda aqui essa noite, que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela é poderosa o suficiente para transformar a nossa vida. A gente não precisa ficar inventando mais nada, irmão. A gente não precisa ficar dando um jeitinho no Evangelho para alcançar alguém. A gente não precisa modificar a palavra para encher a igreja. A gente não precisa ficar aliviando a mente, dizendo, não, vou pregar só o que é bom, porque se eu começar a arrochar, os irmãos vão ficar dispersos, a igreja vai fechar, os irmãos vão sair. Aí quando a gente vai para a palavra, Paulo em uma das suas cartas, ele escreve dizendo, olha irmãos, eu prego isso para vocês, eu insisto nessa mensagem, porque é segurança de salvação para vocês. Talvez para Paulo dizer isso, alguém estava dizendo assim, uai Paulo, tu só prega a mesma coisa, tudo é Cristo, tu só fala de Cristo, o Cristo crucificado. E aí Paulo vem com essa resposta, eu insisto nessa palavra, eu prego essa mensagem, porque é segurança para a salvação de vocês. Aleluia, Jesus. Só que a gente percebe, queridos, que essa insistência, essa perseverança no Evangelho, no poder que o Evangelho pode causar na vida de um homem, os tempos têm avançado, a modernidade tem tomado de conta da igreja, muitas coisas têm mudado no nosso meio, inclusive, queridos, a essência do Evangelho. E aí, sabe o que a gente observa hoje, meu irmão? As pessoas, elas entram, vêm como está, a mensagem que está sendo pregada, e permaneça como você está. A gente não consegue perceber, queridos, uma transformação, uma mudança. E é louco, queridos, porque a gente vê igrejas cheias aí, mas quando a gente vai para a raiz do Evangelho, quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai entender, quando a gente vai conversar, a gente percebe uma igreja rasa, uma igreja procurando, queridos, se alimentar daquilo que satisfaz o teu coração, daquilo que faz ela permanecer, daquilo que faz ela ter uma vida boa, uma vida de abundância aqui na terra, de prosperidade. Mas quando a gente fala que o dia mau pode chegar na vida dela, que Paulo ele sabia muito bem os dois lados da moeda, viver tanto na miséria quanto numa vida de bonância, é aí que a gente começa a perceber, a gente começa a distinguir, a gente começa a separar realmente quem foi transformado e quem não foi transformado. Romanos capítulo de número 12, queridos, nos leva a essa reflexão, quando Paulo começa a dizer, olha irmão, rogo-vos, depois de tudo isso que eu explanei para vocês, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, olha, eu dei uma aula para vocês sobre graça, sobre redenção, sobre justificação, sobre eleição, sobre lei, eu dei uma aula para vocês entenderem, irmãos, que vocês precisam compreender tudo isso, é por isso que eu rogo-vos, é por isso que eu suplico a vocês, que apresenteis o vosso corpo, como sacrifício vivo. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender algo que vocês não entenderam até hoje. Eu dei toda essa explanação para vocês, para virar algo na mente de vocês, que Cristo, Ele quer que vocês apresentem o corpo de vocês. Ele não quer que você apresente uma área da sua vida, Ele não quer que você apresente sua finança, Ele não quer que você apresente seu casamento, Ele quer que você apresente a sua vida, o seu corpo, como sacrifício vivo no altar. E quando a gente entende, queridos, como eram sacrificados os animais antigamente, talvez para fins, né, de um perdão, de remissão de pecados, a gente sabe que o animal ele era colocado no altar e sacrificado. Só que Paulo ele está trazendo uma mensagem aqui totalmente diferente. O que Cristo está pedindo para vocês, irmãos, é que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo ao Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero que a partir de agora, vocês entendam que Deus ele quer ter uma vida com vocês, não é só em um culto, é todos os dias da vida de vocês. A transformação que Ele quer gerar, queridos, ela precisa ser contínua na nossa vida, ela precisa nos levar a viver uma vida de transformação, de glória em glória. Vocês precisam entender que à medida que eu conheço mais a Cristo, eu começo a entender que eu sou um pobre, nu, miserável pecador. À medida que eu consigo me aproximar, me apegar mais a Cristo, eu consigo enxergar a minha natureza pecaminosa, eu consigo enxergar o homem ruim que eu sou. Alguém um dia disse o seguinte, olha, tudo de bom que você vê em mim é Cristo, e tudo de ruim que você vê em mim é de mim mesmo. E Paulo está dizendo, olha, é necessário vocês enxergarem isso. Cristo quer que você apresente o seu corpo, Ele quer que você entregue a sua vida.
mas de uma forma completa, como sacrifício vivo ao altar. E aí que está, meu irmão, aí que pega, aí que mexe com a nossa vida, queridos, porque nem todo mundo está disposto, nem todo mundo quer entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Algumas pessoas, quando vêm se aproximando de Jesus, quando decidem caminhar com Jesus, ela diz: olha, Senhor, talvez essa área aqui não seja o momento para eu te apresentar, eu estou muito enrolado nisso aqui ainda, eu sacaneei muita gente, eu tenho muita dívida, eu gosto muito do meu jeitinho brasileiro ainda. Oh Senhor, minha vida sentimental ainda está uma bagunça, eu não consigo me relacionar só com uma pessoa. Oh Jesus, eu não consigo largar o vício, Pai, embora eu esteja ali adorando, ainda gosto de beber, ainda gosto de fumar, eu ainda gosto de aprontar. Oh Deus, eu não consigo entregar minha vida 100% ao Senhor, porque quando acaba o culto e eu vou para as redes sociais, eu fico na tela do meu celular, o Senhor sabe muito bem como é que eu sou, então eu não consigo entregar minha vida por completa ao Senhor. Queridos, isso é uma realidade que a igreja vive, isso é uma realidade que muitos irmãos precisam entender, que o Evangelho do Senhor, quando ele entra na vida do homem, ele não entra para transformar só uma área, ele entra para transformar todas as áreas da nossa vida. A gente olha para um homem, queridos, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, que conhecia muito bem as leis, que se desse a oportunidade para ele dar uma aula sobre o que é ser um fariseu, a postura de um fariseu, esse homem conseguiria muito bem. Era um homem que dominava, até porque ele foi instruído, ele foi ensinado por um homem na época que era uma autoridade máxima, carregado de sabedoria e instrução, era um mestre. E esse homem que eu estou falando é Paulo, que foi instruído por Gamaliel. Só que um dia, queridos, quando ele decidiu preparar os seus soldados, preparar aqueles guerreiros, pediu uma carta para ir até Damasco, com o objetivo de matar os cristãos, aquele dia a vida dele mudou, porque a Bíblia diz, queridos, que ele caiu depois de uma grande luz que o tomou. Quando ele caiu no chão e ele tentou enxergar alguma coisa, a Bíblia diz que ele já não enxergava mais nada, e a partir dali começou a acontecer algumas coisas diferentes na vida daquele homem. A partir daquele dia começou a acontecer exatamente o que nós estamos caminhando no tema essa noite: o metanoia, a mudança de mente, a mudança de vida. E a gente olha para o apóstolo Paulo, que ele respirava, ele desejava, o seu coração ardia, queimava para perseguir, para matar os cristãos. E agora, quando ele se depara com uma grande luz, e no meio daquela luz ele escuta uma voz dizendo: Paulo, Paulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele: quem é? Quem és tu, Senhor? E a gente sabe que o próprio Jesus bradou no coração, dizendo, falando: eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois daquele dia, queridos, a gente observa a trajetória de Paulo, e a gente não consegue ver o mesmo Paulo. A gente vê uma vida totalmente transformada. Aquele homem que queria perseguir, matar os cristãos, ele agora é um agente do Senhor, ele agora é uma parte ativa do reino do Senhor, ele agora é um homem de Deus, ele é um apóstolo do Senhor, escolhido para propagar o Evangelho de Deus. E glória a Deus pela vida desse homem, porque a vida dele, queridos, foi tão transformada, a ponto dele ter experiências extraordinárias, surreais. E sabe o que é louco, queridos? Às vezes, nas minhas orações, sendo bem sincero com vocês, eu falo: Deus, o que Paulo viu que eu ainda não vi? A ponto dele dizer: eu considero tudo como perda, para avançar para ti. O que é que Paulo conseguiu enxergar que ainda não enxerguei? Que às vezes as coisas desse mundo ainda enchem os meus olhos, ainda faz de alguma maneira deixar o meu coração preso às coisas dessa terra. O que é que Paulo viu a ponto de dizer: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro? E aí eu olho para a minha vida e eu falo: Senhor, eu preciso ser transformado pelo poder desse Evangelho que foi transformado Paulo. A ponto dele olhar para a vida dele e ele enxergar e querer somente Cristo. E dizer: olha, irmãos, aquele que entende que ele é crucificado com Cristo, ele se torna uma nova criatura, e as coisas velhas já são passadas, e tudo se faz novo. Às vezes, queridos, eu pego o meu celular, e eu gosto muito de visitar algumas fotos antigas, e alguns irmãos aqui conhecem um pouco daquilo que Deus ele fez na nossa vida, né?
E eu estou querendo compartilhar aqui com vocês, irmãos, não me colocando numa posição de alguém melhor, superior que vocês. Eu faço das minhas palavras o que Paulo dizia para alguns: eu me considero um pecador, ou talvez o pior de todos eles. Mas existe uma graça que me alcançou, a ponto de me fazer entender que aquilo que eu fazia lá atrás, hoje não faz mais sentido eu fazer. Eu não tenho prazer em fazer isso. Você consegue perceber Paulo tentando pregar isso para a igreja de Roma? Paulo dizendo: olha, irmãos, deixa eu falar para vocês, a graça do Senhor está acima da lei. Aí talvez alguém vai olhar e escutar essa palavra e dizer: então agora porque eu tenho a graça eu posso pecar para sempre? De forma assim deliberada? Aí Paulo: não, irmãos, pelo contrário, a graça tem que te constranger, a ponto de você entender o que Jesus fez por você, e você valorizar o perdão dele na tua vida. É como alguém disse aqui, é diferente. É como um dia eu conversando com um jovem, eu falei: cara, tu tem que entender uma coisa, meu irmão, você não precisa se esforçar para ser salvo. Você não precisa fazer as obras a ponto de falar: cara, eu preciso evangelizar, eu preciso cuidar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, porque eu quero ser salvo. Eu falei: não, meu irmão, você não entendeu, não virou a chave na tua mente. Você não faz isso mais, porque você vive como um salvo. Você consegue entender a diferença? Cara, eu não tenho prazer em mentir, eu não tenho prazer em fumar, eu não tenho prazer em fazer as coisas que eu fazia antes. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Jesus transformou a minha vida e não faz mais sentido eu fazer aquilo. E eu procuro viver uma vida como de um salvo, e não tentando me desgastar, sabe? Falando: cara, eu preciso deixar isso, porque se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. A minha vida tem que refletir a vida de uma pessoa que foi alcançada, que foi salva por Cristo. E aí eu olhando algumas fotos, sabe, Guilherme? E aí o Senhor, cara, me leva a refletir naquele Fernandinho de 15 anos atrás. Aquele Fernandinho que não imaginava que passaria dos 18 anos. Que foi necessário abrir mão de muita coisa, jovem, para eu poder receber a transformação que Deus tinha na minha vida. E aí eu olho para alguém muito improvável ali naquela foto, alguém que não tinha desejo nenhum, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de vida, de ministério, de uma vida acadêmica. E aí Jesus, ele olha como o homem não vê. E o que eu quero dizer para você aqui, irmãos, é que o Evangelho, ele é capaz de transformar a nossa vida, a ponto de você contar o teu testemunho para alguém, e alguém dizer: eu não acredito que você era essa pessoa. Me deram a oportunidade um dia de escrever um pouco sobre a minha história, e eu não tive vergonha de escrever. Eu não sou muito de pregar contando meu testemunho para onde eu vou. E lá no meu trabalho eu fiz questão, querido, de detalhar tudo aquilo que eu tinha feito mesmo, sabe? Falar assim: cara, eu quase fui preso, alguém assumiu para mim, para eu não ser preso, eu roubei, fiz isso, fiquei um período usando drogas, sabe? Eu detalhei ali, sem medo, sem vergonha, mas no intuito ali de fazer eles entenderem o que o Evangelho faz na nossa vida. Aí depois que foi publicado lá no ambiente corporativo lá, um rapaz chegou em mim e ele falou assim: Fernando, eu queria conversar contigo, cara, não dá para acreditar naquilo que tu escreveu. Eu falei: como assim? Ele: não, cara, tu é doido, né? Tu nasceu, foi teu pai, a tua mãe era aqueles pai rígido, que nunca deixou tu faltar aula, tu nunca reprovou, desse jeito falando para mim. Não, tu é muito dedicado, teu jeito proativo. Aí eu falei: meu irmão, foi Cristo. Aí eu falei: irmão, foi Cristo, cara. E eu falei: é Deus que tem o poder de fazer isso na vida de um homem, de transformar a mente, de nos levar a ter uma vida transformada, queridos. E aí ele ficou assim, sabe, maravilhado com aquilo ali, para a glória de Deus. Mas isso me leva a entender, queridos, que o Evangelho, ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas ainda com alguns pecados que a gente pode colocar, aqueles pecados enraizados, sabe? Aqueles pecados que você olha assim: cara, já era para eu ter abandonado isso, não faz sentido, meu irmão. Toda vez eu estou no mesmo culto pedindo perdão pelo mesmo pecado, não mudou nada na minha vida. E aí eu estou aqui para dizer para você que Cristo é poderoso o suficiente para transformar completamente a sua vida. Irmãos, é louco, porque na medida que você vai se aproximando de Cristo, você quer se parecer mais com Ele.
Você já parou para pensar nisso, irmão? Você fica até radical demais, você fica crítico demais. E eu confesso que teve uma época, irmão, que eu estava num nível assim, que eu não escutava qualquer pessoa para pregar. E eu não ia em qualquer ambiente. Aí Jesus pega esses crentes também, e fala, peraí meu filho, é bem assim não. Você não é 100% não. Só que Cristo, Ele faz, queridos, na nossa vida realmente, a nossa forma de pensar, de enxergar, ser transformada pelo poder da sua palavra. E aí automaticamente as outras áreas da sua vida, queridos, você vai ver algumas coisas evoluindo, você vai ver algumas coisas acontecendo. Isso é reflexo da transformação do Evangelho na sua vida. Você vai falar assim, cara, eu era uma pessoa totalmente descompromissada, se tratando de trabalho. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, cara. Eu estava conversando com o meu chefe um tempo desses atrás, e ele é homossexual. E aí a gente trocando ideia, e ele falou, cara, Fernando, tu veio falar de Jesus para mim assim, do nada. Mas tinha um cara que trabalhava aqui, e ele, toda oportunidade que tinha, ele queria pregar Jesus. Mas pensa num cara que traía a mulher. Aí eu falei, oh meu Deus, misericórdia. Eu falei, como é que vocês descobriram isso? Ele falou, porque ela veio aqui no trabalho e expôs o pecado dele. Aí ele falou, mas o que eu quero dizer através disso para você, Fernando, é porque tu nunca foi de fazer isso. Na oportunidade que tu teve de conversar comigo, tu falou de Jesus. E aquilo mexeu comigo, e quem me conhece sabe, irmãos, eu não sou disso, eu não faço isso. Na oportunidade que eu tenho, de forma respeitosa, a gente está ali pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. O que eu quero dizer através disso, meu irmão? Que existem pessoas, queridos, que infelizmente, a boca dela fala uma coisa, a vida dela canta uma coisa, mas no dia a dia, aquilo que ela canta, aquilo que ele prega, parece que não faz sentido para a vida que ele leva, parece que não faz sentido para a vida que ele carrega. E Cristo, queridos, Ele está olhando para dentro de nós, e Ele está preocupado com aquilo que nós estamos propagando para o mundo, através das nossas atitudes. Paulo disse que nós somos uma carta de... Cara, isso é muito forte. Quando eu leio esse texto, eu até passo rápido a página. Quando eu olho Paulo dizendo, olha, vocês são uma carta de Deus, lida pelo mundo. Ou seja, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas lá fora esperam uma transformação extraordinária. As pessoas lá fora querem ver, cara, é louco, é diferente mesmo. Servir a Cristo é diferente, é metanoia, é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de comportamento. Não adianta, meu irmão, você vir na igreja na ideia de, cara, eu vou aceitar Jesus e vai permanecer tudo mesmo. Você está ouvindo um outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho, porque a partir do momento que você entende o evangelho que Jesus pregou, a sua vida ela é transformada através desta palavra, meu irmão. O teu comportamento ele precisa mudar. Se eu era uma pessoa antes de conhecer a Deus que não tinha compromisso nenhum com o meu emprego, quando Cristo entra na minha vida eu passo a ser responsável. Se eu era uma pessoa que não tinha compromisso nenhum com a minha família, com a minha casa, como provedor, como sacerdote, como homem de Deus, como alguém que conduz a minha esposa em oração, se não tem transformação, meu irmão, se eu vim para a igreja, estou proferindo o evangelho, estou dizendo que conheço a palavra e não teve transformação, não conheci nada, eu não entendi nada, porque a minha vida é transformada. As nossas atitudes dentro de casa precisam mudar. O que a gente prega aqui, o que a gente sente aqui, o que acontece aqui tem que refletir dentro da nossa casa, tem que refletir lá fora. Irmãos, de verdade, eu por um tempo, eu tinha acostumado a ir para a igreja, Lucas, eu tinha acostumado a ser um cristão de estar todo culto presente, gente. Você lembra? Não faltava um culto, meu irmão, não faltava um ensaio, não faltava absolutamente nada. Só que lá fora, na escola, nas oportunidades que eu tinha de refletir aquilo que eu estava recebendo dentro do culto, eu não consegui, irmãos. Mas eu aprendi a ser um crente religioso, eu aprendi a ser um crente ativista religioso. Eu estava envolvido em todas as atividades da igreja. Eu era um jovem muito compromissado com tudo, mas eu não tinha compromisso com o verdadeiro dono da igreja. Eu não tinha compromisso com Jesus. E essa palavra, queridos, ela mexe comigo porque ela me leva a refletir não só um dia, mas todos os dias da minha vida. Cara, como é que eu estou hoje diante do Senhor? Um dia um autor, eu não lembro o nome dele agora, ele disse o seguinte, que quando ele foi batizar, ele percebeu
que aquele velho homem sabia nadar. Ele falou: eu fui batizar, mas eu percebi que o miserável sabia nadar. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu entendi que eu preciso morrer todos os dias pelos meus pecados. Eu entendi que eu preciso olhar todos os dias para Cristo e falar: Cristo, me transforma continuamente. Eu não cheguei à plenitude ainda, mas essa noite, queridos, essa palavra nos leva a refletir o que o Evangelho tem causado em nós. Que tipo de metanoia o Evangelho tem causado em nós? Aonde tem refletido essa mudança de mente, essa transformação? Será que é só em uma área específica? Se for, meu irmão, desculpa, mas você não conheceu o Evangelho. Se você disse que mudou só uma coisa, está errado. Eu lembro do encontro que Nicodemos teve com Jesus, e é louco, né? Porque Nicodemos, ele era o príncipe dos fariseus. Irmão, pensa numa autoridade. Pense em alguém que passava em todo mundo. Uau, lá vai o homem que carrega a lei, a sabedoria nas palavras, na sua vida. E aí um dia ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro, esse discurso, esse bate-papo que ele teve com Jesus foi duro, porque Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, é necessário tu nascer de novo. Meu irmão, imagina Jesus chegando hoje aqui na nossa igreja, imagina Jesus chegando aqui encarnado na nossa igreja, e Ele olhando para mim, olhando para você, depois de toda uma performance que talvez a gente criou durante o culto. Senhor, eu levantei a mão, eu adorei, eu consegui acompanhar a Geice. Senhor, na hora do louvor eu fechei os olhos, eu até chorei. Aí Jesus olha para mim, olha para você: filho, é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. Sabe qual é a verdade, meu irmão? Que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, e a gente percebe que muita gente não nasceu ainda de novo. A metanoia que Cristo quer causar em nós, queridos, precisa refletir em todas as áreas da nossa vida. Se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós seremos livres. O Abner cantou aqui essa noite, pastor: livre, 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 livre. O pecado não tem domínio mais sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Mas nós precisamos entender isso. Se verdadeiramente nós estamos em Cristo, a ponto de causar essa metanoia, essa mudança, essa transformação de vida em nós. E para eu poder concluir aqui essa noite, queridos, eu gosto muito do encerramento desse versículo 2, que ele diz: para que nós saibamos e para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você chegar na sua casa, pode discorrer os demais versículos, que aí ele vai começar a falar do comportamento que uma pessoa tem quando ela entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. O Senhor quer que a gente entenda isso na plenitude, e para que nós possamos compreender isso, quer dizer, a nossa vida, eu repito, a nossa vida, ela precisa ser entregue como sacrifício vivo no altar do Senhor. Deus não quer que a gente seja, irmãos, cristãos que aprendeu a viver uma vida de aparência, mas Ele quer que realmente, através da nossa vida, como o Abner disse, possa refletir Cristo nas nossas vidas. Pode apagar as luzes e vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma oração essa noite com você. Cara, eu cheguei aqui, sabe, vendo a Geice dando lugar aqui para Jesus, eu até chorei ali, que eu estava com saudade dela, e ver a unção que Deus tem na vida dela. Aí eu fiquei pensando assim: Deus, obrigado pela vida da tua filha, obrigado por esse ambiente, porque, queridos, a gente tem que entender que a gente não está aqui para cumprir uma agenda. Lucas, eu não estou aqui só para cumprir uma agenda, cara. Não é só mais um geração power, sabe? Fala, pô, é só mais um culto. Talvez hoje é um grande ensaio para o grande arrebatamento, para o grande encontro com Cristo. Talvez a gente está aqui ensaiando e daqui a pouco a gente vai encontrar com Ele na glória, e eu vendo ela adorando ali, e eu, Jesus, que saudade do céu, dessa presença, de poder permanecer nesse lugar e nunca mais sair. E aí eu falando: Jesus, eu quero que o Senhor, essa noite, nos leva realmente a sair daqui refletindo o que o teu poder, o que a tua palavra, o que o teu evangelho tem gerado, tem causado em nós, a ponto de chegar dentro de casa hoje, irmão, e eu ser corajoso de abrir mão de tudo aquilo que me afasta do Senhor.
Você consegue entender isso, João? Você consegue pegar isso e falar, cara, hoje eu estou forte, hoje eu vou abrir mão. Hoje eu quero mudar, eu quero metanoia, eu quero transformar a minha vida. Eu quero que Cristo mude a minha vida, a minha rota. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu quero que Cristo gere em mim uma transformação a ponto de me dar um novo coração, de me levar a pensar, a agir, pastor, a se comportar diferente. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você fale com Jesus agora, nesses minutos que nós temos aqui. Eu quero que você seja sincero para Deus. Fala assim, Senhor, olha para mim hoje, olha para dentro de mim. Seja sincero, fala assim, Deus, o que de bom há em mim? Talvez eu não amo meu irmão como eu deveria amar. Talvez eu sou egoísta o suficiente para buscar só para mim, se importar só comigo. Eu não ajudo o necessitado, eu não me importo com a viúva, eu não me importo com o órfão, eu não me importo com quem está preso, com quem está enfermo. Eu mal me preocupo, Senhor, com a minha esposa que está do meu lado, quanto mais com a igreja. Que transformação é essa, Pai, que todos esses anos eu estou na igreja dizendo que eu recebi, e quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que ainda eu sou aquela pessoa egoísta, que gosta de viver no meu mundo, que eu gosto de me isolar, que eu não quero ter contato com ninguém. E sabe qual é a verdade, queridos? Enquanto você está calado, enquanto você decide se silenciar, tem pessoas morrendo, porque a sua vida reflete a Cristo, e a sua vida, Deus, Ele quer que seja exemplo para outras pessoas. Eu quero que você essa noite, comigo, seja sincero, externalizando mesmo, colocando para fora tudo aquilo de ruim que há em você, tudo aquilo que você olha e fala, cara, eu preciso melhorar nisso. Eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom marido. Ah, Deus, quantas vezes eu acabo mentindo, eu acabo dando um jeitinho brasileiro. Quantas vezes eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Porque às vezes a gente quer julgar o pecado daquele que está fumando, daquele que está matando, daquele que está se prostituindo, e a gente esquece das outras coisas que também é pecado, que a Bíblia condena. Mas olha para dentro de você, você não vai olhar para quem está do seu lado, você não vai olhar para a vida do irmão. Ah, mas fulano faz isso, Deutrano... Não, olha para dentro de você, fala, Senhor, olha para mim hoje. Eu quero colocar para fora todas as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas oscilações, porque eu quero transformação hoje, eu quero mudança de vida, eu quero mudança de mente essa noite, Pai. Abner, pode puxar.